grande só o Deus Jeová. Por aí afora, muita gente diz assim: não, eu sou grande. Muita gente se apresenta como importante, arrogante, diz que é muito grande, muito cheio de pompa, pomposo. Meus irmãos, grande mesmo é só Jeová. Esse é o grande eu sou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, convido a todos a ficar de pé e vamos fazer a leitura bíblica deste culto. Para tanto, convido aqui o nosso irmão, companheiro Hamilton. Muito bem, Hamilton estará fazendo essa leitura. Logo após, vamos fazer a oração pelos enfermos. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13 em diante. Passaremos a ler em nome de Jesus. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, e eu digo amém. Meus queridos, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Convido aqui o nosso irmão Gustavo Bruno, vai fazer esta oração, apresentando os enfermos da casa do Senhor e também os ofertantes. Logo após estaremos tirando as ofertas. Já convido aqui a irmã Edilma Xavier, para louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar com o coração contrito diante do Senhor, como se fôssemos nós, chorando com os que choram, clamando com os que clamam. Eu queria incluir não somente aqueles que estão doentes no corpo, que é corruptível, mas também na alma. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, inclusive crente também, e ele dizendo: meu psicólogo é Jesus. Aí ele falou umas 2, 3 vezes. Aí eu disse: meu irmão, calma. Porque quem é o nosso médico? Quem é o médico dos médicos? Não é o Senhor? E muitas vezes Ele não escolhe nos curar pelas mãos de um profissional que Ele mesmo capacitou, deu poder vindo dEle ao homem para pensar, raciocinar, estudar, entende a doença, e Ele usa um médico e a cura chega. Muitas vezes ele age com milagre. Mas se a doença for na alma, o que impede o Senhor de escolher um profissional para curar da mesma forma?
Sabe, eu achei muito interessante a atitude da Central. Criou-se um departamento para isso, para a parte psicológica. E todas as sextas-feiras tem um programa na Rádio Nordeste que, né, indica e incentiva, não é, procurar profissional. Maravilha se juntar as duas coisas, psicólogo ou psiquiatra e crente, porque tem muitos. Junta as duas coisas. Não refute a chance do Senhor usar um servo dele para lhe ajudar a curar também na alma. Amém? Glória a Jesus. Não tinha planejado isso não, mas quando o Senhor coloca no nosso coração, a gente tem que expressar. É a nossa função. Deus Santo, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Oh, glória a Jesus. Te louvamos, oramos a Ti porque confiamos em Ti, meu Senhor. Sabemos que Tu não tens somente poder, Tu tens todo o poder, meu Senhor. Todo o poder. Se é na pele, se é nos órgãos internos, se é na mente, se é coração, pulmão, se é estresse, se é depressão, se é ansiosidade, todas as áreas, Senhor, estão subjugadas ao Teu poder. Todas elas. Foi Tu que nos criaste, Senhor. Nos entreteceste, cada tecido, de cada órgão, de cada sistema do nosso corpo. Tu conheces cada célula nossa, Senhor. Nos conheceste, ainda nós, no ventre da nossa mãe. Se Tu nos formaste, Senhor, o que é impossível para Ti? Onde Tu não poderias agir? Senhor, atenta para os pedidos, Senhor, inclina os Teus ouvidos. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão acamados, daqueles que não têm força para se levantar. Oh, Senhor, e se fosse eu, meu Pai? Como é que estaria o meu coração orando a Ti? É com esse coração, Senhor, diante de Ti, como se fosse eu, que eu quero Te pedir em nome do Senhor Jesus. Cura muito, Senhor, agora neste momento, aqueles que eu nem conheço, mas Tu conheces. Sabes as dificuldades, as dores, as necessidades, a vontade de viver, as preocupações: com quem eu vou deixar fulano, com quem eu vou deixar meu filho, com quem é que vai cuidar. Dá mais tempo, Senhor, para que sejamos aprimorados a cada dia mais, para servir melhor no Teu reino, dar testemunho das maravilhas que Tu fizeste em nossos corpos e em nossas mentes. Quantos aqui já não receberam essa bênção, Senhor? E hoje contam as maravilhas, e impactam a muitos, e muitos ouvem e creem no Teu nome, pelo testemunho dos Teus filhos. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Eu já Te agradeço, porque sei que Tu és fiel, e já estás agindo, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Também, em contínuo, Pai, apresento todos os ofertantes, assim como também aqueles que não podem, Senhor. Os que podem, abençoe e multiplique, dê mais e mais, para que a Tua igreja, Senhor, prospere, se fortaleça, se edifique. E aqueles que não podem, mas que têm tanta vontade, faz com que abram a mão, Senhor, e entendam que Tu és o dono do ouro, da prata, estás contando o tempo, porque a propósito, o aprendizado chegou, chega também a bênção. E naquele dia que chegar a bênção, se lembre desta oração e tenha a alegria contínua de entregar na tua casa, porque um dia quis e não pôde, e vai poder por anos e anos e anos, e chegarão aqui de mão cheia, Senhor. Oh, glória, porque Tu és Pai bondoso e cuidador. Assim, oramos a Ti com o coração já grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor.
a esta canção. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar de Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, você sabe quem é que está aqui? O homem de branco. Ele está aqui passeando no meio de nós. Eu contemplo ele pelos olhos da fé. E eu, além de contemplar pelos olhos da fé, eu sinto a sua presença. Aleluia. Então glorifica este homem de branco, que não é outro, é Jesus. Amém. Bandinha louvando ao Senhor com um hino. Depois o nosso pastor está assumindo, trazendo a palavra do céu quentinha para o meu e o seu coração. Amém. Quantas vezes quiser estamos lá, eu pensar, eu logo te
ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz, perfeita paz, perfeita paz. Aleluia. Amada igreja, paz do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento à série Fruto do Espírito e as obras da carne, falando hoje sobre o propósito do fruto do Espírito. Amém? Eu quero tomar como base Gálatas, o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Eu pediria que depois, irmão Idésio, por favor, dê uma chegadinha aqui, o senhor ouve, vê como está para dar uma melhorada, tá bom, querido? Não está muito legal aqui para mim o microfone. Muito agradecido, meu querido. Obrigado. Então, querido, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as obras da carne, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Na proporção que eu for falando, você vai repreendendo aí, em nome de Jesus, tá bom? Em silêncio mesmo, tá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, noutra tradução diz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando-nos ou irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, queridos? Meus amados, o propósito do fruto do Espírito. Pode adiantar, meu querido. Adiante, o slide. Em primeiro lugar, posso lhes dizer que nós não fomos salvos somente para frequentar uma igreja cristã, uma igreja na qual nós estamos, por exemplo, aqui. Nós não fomos chamados por Deus simplesmente para estarmos numa congregação, fazer parte de uma agremiação, não é? Mas temos um propósito. Deus nos chamou com um propósito claro, com um propósito definido, não é? Um deles, o principal, é revelar Cristo ao mundo. Quando nós estamos em contato com as pessoas, quer sejam cristãs ou não, nós estamos revelando Cristo para aquela pessoa. Espera-se que, olhando para um cristão, vejamos Cristo nela, no relacionamento, na maneira como lidamos com certas situações. Espera-se que Cristo esteja guiando aquela pessoa. Então nós somos chamados para revelar Cristo. E o mundo espera justamente de nós, ver em nós Cristo Jesus. Jesus orou por isso. Ele disse que orava ao Pai para que, olhando o mundo para nós, aceitasse a Jesus Cristo, aceitasse a mensagem, aceitasse a Jesus como Salvador, vendo em nós características de que somos cristãos, de que somos salvos em Cristo. Nós somos diferenciados do mundo, temos que ser, obrigatoriamente temos que ser, e isso é revelado através do exercício do fruto do Espírito. Precisamos exercitar diariamente o fruto do Espírito. Diga comigo, preciso exercitar o fruto do Espírito. Irmãos, isso é constante, é diário, não podemos descuidar. Adiante, querido. Eu vou só pedir, eu cheguei um pouquinho mais tarde e não vi quem está na transmissão. Adriano, beleza, Adriano, muito obrigado, querido. Eu gosto de tratar pelo nome. Então, quais são os componentes, só recordando, né, já falamos, já lemos aqui, os componentes do fruto do Espírito. Eu sempre gosto de citar, de falar sobre essa questão, de que não são vários frutos, até porque o público é diversificado, talvez alguém não veio no culto passado, da quinta-feira, e algumas pessoas tratam o fruto do Espírito no plural, e não é no plural, é no singular. Ele é um fruto. Eu dizia na outra oportunidade, é como se fosse uma tangerina, com vários gomos, 9 gomos, vamos dizer assim, e cada gomo desse, uma característica, uma virtude do Espírito Santo em nós. Então, o fruto do Espírito é composto da seguinte forma: caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, diga comigo, são 9 partes. Agora eu digo como um amigo dizia, com power, com poder. Diga com poder, mais forte, que é isso que eu quero que você diga. Então diga com poder, né? Vamos dizer assim: caridade, gozo, paz, longanimidade, isso, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Irmão Idés, o senhor acertou no ponto agora, viu? Como dizia Oséias de Paula, ele chama o controlista de som, o sonoplasta, de engenheiro de som. Me permita lhe chamar de engenheiro de som, porque o senhor fez uma engenharia aí agora que chegou legal. Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Parabéns.
Então, queridos, o propósito de nós exercitarmos, nada é por acaso. Nós não vamos exercitar o fruto do Espírito simplesmente para dizer que somos bonitinhos, que somos legais, que somos um povo bacana. Não, de maneira nenhuma. Existe um propósito. E é justamente sobre esse propósito que vamos começar a falar agora. Adiante, Adriano, por favor. Vocês não me escolheram a mim, disse Jesus, mas eu os escolhi para darem fruto. Outra tradução, né? Eu conheço esse versículo dito de outra maneira, mas para darem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. É interessante isso, né? A nossa oração, os nossos pedidos ao Pai está vinculada ao fato de nós darmos frutos, de nós exercitarmos o fruto do Espírito, porque de nada vale a gente orar a Deus se não exercitamos, se não praticamos o fruto do Espírito, as características, as partes do fruto do Espírito. De nada vale a gente orar se não tiver amor, de nada vale se não existir a alegria, o gozo, de nada vale ser crente se a gente não age com paz, de nada vale se não formos longânimos, ou que tenhamos benignidade, ou que sejamos bondosos, que tenhamos fé, que sejamos mansos, que tenhamos temperança. Tudo isso aí tem que compor o nosso caráter cristão. Então há um propósito, e a gente, quando aplica esse fruto do Espírito diariamente, eu tanto sou beneficiado como beneficio o outro. As pessoas nos observam e eu sou beneficiado. Por exemplo, quando eu ajo com fé, eu beneficio-me. Quando eu ajo com fé, eu beneficio a outra pessoa também. Então é um benefício, digamos assim, comunitário, né? Comunitário. Quando se age com mansidão, aí você tanto é bom para o seu coração, como também para o outro que você está lidando. Então, queridos, dito isto, a palavra do Senhor diz: contra estas coisas não há lei. Há um propósito nisto. Então não há lei, você não será julgado, porque você age conforme o Espírito Santo de Deus. A lei não tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque você está agindo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Pois não, Adriano, adiante. O propósito do fruto do Espírito é o seguinte: o exercício das atividades do fruto do Espírito é a maior demonstração da regeneração na vida do cristão. Então, o cristão regenerado, a maior prova de que ele foi regenerado é o exercício do fruto do Espírito. Se você vir alguém que age constantemente não exercitando o fruto do Espírito, saiba que ele precisa de uma regeneração, ele precisa de uma transformação, precisa de uma mudança de vida. De repente aceitou o Evangelho, está na casa do Senhor, se acostumou com o Evangelho, mas ainda não nasceu de novo, ainda precisa ser regenerado, precisa ser mudado, ou está em processo. Acontece isso também, né? Está em processo. Eu não posso esperar que um novo convertido ele haja como um antigo na fé. O antigo na fé tem mais responsabilidade, e quanto mais a gente sobe nos níveis espirituais de maturidade, mais espera-se que esta pessoa haja conforme o fruto do Espírito. Concorda comigo? Eu não posso esperar que, eu vou citar aqui, Jackson aceitou a Jesus faz pouco tempo. Se porventura Jackson não agir de acordo com o fruto do Espírito, é tolerável. A gente pode, perdoar mais facilmente, podemos aceitar isso mais facilmente. Por quê? Porque ele está na condição de novo convertido, é um aprendiz do cristianismo e da fé, é um novo discípulo, nasceu faz pouco tempo. É o caso de uma criança. Uma criança falar o português errado, eu tolero, não é isso? Nós toleramos, nós entendemos e até ajudamos, corrigimos um pouquinho. Paulo diz: quando eu era menino, agia como menino. Quando eu cresci, me tornei adulto, eu falo como adulto. Muito bem. Então, quanto maior subimos na escala, se podemos dizer assim, cristã, eu tenho que ir amadurecendo. Espera-se que essa pessoa que tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, nasceu no Evangelho,
é cristão faz tanto tempo, pode ser até que falhe, porque errar é humano, mas espera-se que essa pessoa, ela tenha um procedimento cristão diferente de Jackson, volto e repito, a Jackson, Chicão, os novos convertidos que aqui estão, tá certo? Muito bem, então, é a maior demonstração da regeneração na vida do cristão, é o grande testemunho da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, espera-se que nós que somos templo possamos agir conforme o Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Isso não quer dizer, volto mais uma vez e esclareço, não quer dizer que também sejamos o suprassumo da perfeição, porque não somos ainda. Você pode, de repente, surpreender-se com um irmão, com uma irmã. Você pode se surpreender comigo, que sou pastor. De repente, ajo de alguma forma que não seja conforme o fruto do Espírito, mas tenha certeza que o mesmo Espírito que habita em nós, ele vai lhe dizer, ele vai me dizer: olhe, você não agiu. Quantas vezes a gente age e o Espírito Santo de Deus assim, puxe o freio de mão, passe marcha ré, que você errou, não é? Acontece, ou não acontece com vocês? Acontece. Então é muito natural, nós não somos perfeitos, nenhum de nós aqui chegamos ainda à estatura de varão perfeito. Se tiver algum aqui, por favor, depois do culto eu quero lhe conhecer, eu quero lhe dar um abraço e um cheiro, como o Fabinho faz, dá um cheiro na gente, né? Gilmar, eu quero lhe dar um cheiro na cabeça, né, Gilmar? Porque você atingiu já a estatura de varão ou de varoa perfeita. Não vamos alcançar aqui, mas não é por isto que eu vou dizer assim: a carne é fraca e eu vou errar. Não, de maneira nenhuma. Estamos na batalha constante, não é? Estamos na batalha constante e vamos vencer em nome de Jesus. Muito bem, o exercício das virtudes do Espírito Santo edifica-nos, fortalece-nos e nos proporciona uma vida saudável e tranquila. É salutar exercitar o fruto do Espírito Santo. Agir com moderação, agir com longanimidade, com benignidade, com bondade, e mansidão, fé, temperança. Isso é muito salutar para o ser humano. Então, nos beneficia, nós somos beneficiados quando agimos, edificados, somos fortalecidos, e isso nos proporciona uma vida saudável e tranquila. Vou lhe dar um exemplo. Você, quando, ou alguém que age, digamos, na rua, no trânsito, falando de uma vida saudável e tranquila, tá? Uma das partes do fruto do Espírito, se puder vir de novo aqui, Moidésio, está com uma microfoniazinha, amado, viu? Me ajude aqui, por gentileza. Então, se você age, por exemplo, no trânsito, uma pessoa que não age com mansidão, faz o que? Uns 2 anos mais ou menos, eu creio, que uma pessoa no trânsito, lá em Nova Parnamirim, ele não agiu com mansidão, tratou o outro, distratou o outro lá, de forma que a pessoa desceu do carro e deu um tiro nele lá e matou, certo? Por que foi que aquele morreu? Porque distratou o outro, não foi manso, aí não teve uma vida tranquila. É isso que eu quero dizer quando eu me refiro que quando agimos pelo Espírito Santo, somos fortalecidos e ele também nos proporciona uma vida saudável e tranquila. Quando você não age com moderação, com longanimidade, com bondade, né? Com mansidão, isso lhe faz mal. O seu coração sofre, o seu espírito sofre, a nossa alma sofre. Então, é agir como Jesus agiu, manso como ele, igual a ele, não é? E ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu creio que cada um de nós temos que lutar todo o tempo contra essas coisas que são as obras da carne. Ela está sempre ali presente. É aquela história, a maldade mora ao lado, está ali, a obra da carne está ali todo o tempo. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, Chicão, esse eu não faço. Foi Paulo que disse. Imagine, o suprassumo da teologia, o suprassumo da santidade, Paulo. Ele disse: Pedro, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço.
Mas o bendito mal que eu não quero, esse é o que eu faço. É a luta todo o tempo. É o espírito querendo agir, mas a carne ali também. O embate, todo o tempo. Quer fazer então? Exercitar o fruto do espírito. Exercitar todo o tempo, todo o tempo. Amor, gozo, paz. Eu vou depois tratar de ponto a ponto desses frutos, são novos, dessas partes. Está vendo como a gente já entra no automático? Não é? Então, dessas partes do fruto, nós vamos ter uma sequência lá na frente, como é uma série, né? Aí eu vou falar sobre isso lá na frente. Estou falando em linhas gerais. Depois a gente vai tratar bem direitinho sobre o fruto do Espírito. Muito bem. Então, quanto a essas coisas, não há lei. Nós não seremos julgados. E aí o propósito é o seguinte também: além de dar uma vida saudável e tranquila, livra a nossa alma de angústia. Amém? Você concorda comigo? Quando você exercita isso aí, o salmista, não, é o proverbista Salomão, ele fala disso daí. Aquele que fala muito, traz intranquilidade para a sua alma. Aquele que se ira, traz intranquilidade para a sua alma. Então, se nós exercemos o fruto do Espírito, a nossa alma fica tranquila. Tranquilidade, não existe coisa melhor no mundo do que a tranquilidade, a paz, não é? É o mundo pegando fogo e você tranquilo. É alguém querendo tirar você da base, como eu digo, né? Você está querendo tirar a paz, aí você tranquilo. Não é? Alguém diz alguma coisa, aí você tranquilo. Joga uma cilada para você cair através de palavras, ou se irritando, ou fazendo alguma coisa diferente, uma obra da carne, aí você puxa o freio de mão, como eu digo, morde a língua 10 vezes, né, Josadac? Josadac já morde demais, é muito tranquilo. Muito bem, mas é isso. Tranquilidade, vai viver 100 anos, viu, Josadac? Até Jesus voltar. Josadac, para se irritar, é só Deus mesmo. Deus não faz isso, né, Josadac? É uma coisa assim fenomenal. Graças a Deus. Um exemplo de mansidão e um exemplo, todos nós temos essas características. Estou exaltando Josadac porque eu estou olhando para ele aqui. E vocês bem o conhecem. Então, exerça e você exerça o fruto do Espírito e a sua alma vai estar liberta aí de angústia. Às vezes vivemos ou nos metemos numa angústia por nossa culpa. Aí a gente diz: irmão, ore por mim porque eu estou numa guerra espiritual, estou numa batalha, Satanás. Não, foi você que falou demais. Foi você que abriu a sua boca. Foi você que se irou. Foi você que fez aquela ação que provocou a situação em que está. O que é que diz a palavra? Cada um queixe-se de quem? De Satanás, é assim? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Às vezes não exercitamos o fruto do Espírito. E aí a gente vai culpar B, A, C. Não. Temos que ter esse exercício contínuo, tá? Muito bem. Pode passar, Adriano, por favor. O fruto do Espírito. Jesus proferiu aquela parábola, né? A parábola. Muito bem. Pode ir passando da lateral. Só um grauzinho a mais, que de longe eu não vejo muito bem. Jesus, ao proferir parábolas, utilizando-se de aspectos visíveis, né, visíveis, fruto, tal, né, naturais, ensinava verdades espirituais para o bem-estar social, ok. Então, moral e espiritual dos homens. Um exemplo foi sobre a árvore. Em outras palavras, para a gente ganhar tempo, ele fala ali sobre a questão da videira. Ele fala que nós devemos dar frutos, que nós devemos estar enxertados nele e que devemos dar frutos. Então, essa questão do fruto do Espírito tem essa conotação também. Nós, diz a palavra, que éramos considerados como zambujeiros bravos, não é? E fomos enxertados na videira que é Cristo. E agora deixamos de dar fruto ou agir conforme as obras da carne e damos fruto tal qual a videira, que é Cristo. Nós estamos enxertados nela. Existe até um hino que fala sobre isso daí, né? Nós éramos zambujeiros bravos e agora enxertados em Cristo Jesus, a gente passa a receber a seiva dele, nós estamos interligados a ele e damos o fruto do Espírito Santo. Produzimos este fruto tal qual o fruto do Espírito Santo. Pode adiantar, meu nobre. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos também
em tudo o que fizermos, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma das coisas, um dos propósitos em relação ao fruto do Espírito é que sejamos santos. Praticamos para sermos santos, considerados santos. Pode adiantar, meu nobre. Então, proporciona um viver, você exercitando o fruto do Espírito, proporciona-nos um viver santo, justo, em meio a uma sociedade corrompida e comprometida com o pecado. Nós estamos inseridos na sociedade, nós estamos no mundo, e enquanto estamos aqui, enquanto estivermos aqui, então temos que praticar o fruto do Espírito, e isso nos proporciona um viver santo, justo. É uma das armas contra a pecaminosidade, a injustiça, é exercitar o fruto do Espírito. Vale a pena, né? Um dos propósitos é esse: viver santo, proporciona-nos um viver santo e justo no meio de uma sociedade tão corrompida e comprometida com o pecado. Próximo. Descerá sobre vós, é uma promessa, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E então, em relação a sermos testemunha, pode adiantar, temos esse propósito também pelo fruto do Espírito, é que ele nos ajuda a sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Espera-se que essa testemunha que somos nós, tenhamos essas características do fruto do Espírito. Concordam comigo? Um segundo propósito é esse: ele nos ajuda a sermos testemunhas de Jesus Cristo. Quando exercitamos o fruto do Espírito, podemos, com muita propriedade, dar esse testemunho. E se preciso for, fale, mas primeiramente a vida, uma vida cheia do fruto do Espírito, as pessoas percebem. Não precisa você dizer: olha, eu tenho o fruto do Espírito e tal. Não precisa dizer. Naturalmente isso flui no seu comportamento, no seu olhar, no seu falar, na relação uns com os outros. É importante notar isso, que o fruto do Espírito, via de regra, ela não é, aqui e acolá uma parte do fruto do Espírito tem a ver com Deus, mas a maior parte dessas atribuições, dessas características, ela tem a ver com o relacionamento um com o outro, entre nós. Pode observar, se você, longanimidade, não tem muito a ver eu com Deus, não, pode até ter. Benignidade, é mais com o meu irmão, eu tenho que ser benigno. Bondade, é entre os irmãos. Então o fruto do Espírito, ele é para nós exercitarmos entre nós, e aí sim, a gente tem condição de ser ditos e tidos como testemunha de Jesus Cristo. Esse fruto, ele era encontrado na vida dos discípulos, por exemplo, e eles eram testemunhas. Se eu olho para a vida de Pedro, aqui e acolá ele dava um fora também, né? Como eu digo, ninguém é santo totalmente. Pedro aqui e acolá, ele demonstrava que não estava do Espírito, mas depois de convertido ele demonstrou, e Paulo também. Mesmo assim, como humano, Paulo ainda teve problemas de relacionamento, não é? Você pode observar que ele ainda teve algum problema de relacionamento, mas quando ele estava no Espírito, ele agia conforme o fruto do Espírito. Então o que fazer? Agir sempre no Espírito. Então ele nos ajuda a sermos testemunhas de Jesus Cristo, e as pessoas esperam em mim, em Eliezer, em João, em Pedro, em Maria, em todos nós que aqui estamos, sermos essas testemunhas fiéis. Quando você pisa na bola, aí alguém diz assim: é porque é crente, e é porque é testemunha do Senhor. Concordam comigo? Então por isso que eu digo, ao exercitar o fruto do Espírito, ele nos ajuda, nos credencia, e não há lei, não tem ninguém que vai dizer: ah, porque é crente. Não, você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Porque você está exercitando o fruto do Espírito. Adiante, querido. Somos também sal do mundo e luz na terra. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então, próximo, um dos propósitos é: nos torna sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Esse mundo só não está fedendo de podre porque existe um povo que está salgando a terra. E quem é que está salgando a terra? É a igreja, somos nós, colunas da verdade, baluarte do Senhor, coluna e firmeza.
na justiça, na pregação da palavra, no exercício do fruto do Espírito. Aí nós somos sal da terra, e aí conseguimos conservar esta terra. É a igreja quem conserva, e é a igreja quem ilumina o mundo também, através da pregação do Evangelho e do exercício do fruto do Espírito. Por aí afora, irmãos, não existe esse negócio de longanimidade, não. Não existe esse negócio de santidade, de fé, de prudência, de paciência. Dá logo um tiro, resolve a situação, não é? Aí você não, você é crente, já não dá mais um tiro, você já não chama mais palavrão, você não parte mais para a briga. Você agora vai entender que você agora é sal da terra e você é luz do mundo, e já não vai mais entrar em certas situações que nós entrávamos antes. Amém? Outro, mais, slide. Muito bem. Os princípios, quanto aos princípios, né? Vivemos os princípios do reino de Deus, através do fruto do Espírito. O próximo slide, querido. Então, nos credencia para vivermos os princípios do reino de Deus. Existem vários princípios no reino de Deus. Então, o fruto do Espírito, ele nos credencia, ele nos capacita e nos credencia para que a gente possa desfrutar desses princípios do reino de Deus, que são vários. Isso aí daria uma série mais. Princípios do reino de Deus. Quem sabe algum dia, né? Próximo. Muito bem, adiante. Evita que sejamos arrancados, ceifados, pois estamos arraigados na videira. Se estamos praticando o fruto do Espírito, damos fruto. E o agricultor, que é o Senhor, ele não vai nos podar, ele não vai nos cortar, ele não vai nos desarraigar, porque nós estamos ligados nele e damos fruto. Para quem é que ele vai cortar? Ele vai cortar quando o galho está demais, quando não está dando fruto, quando está seco. Isso é muito claro nas parábolas que Jesus falou. A palavra do Senhor está cheia de pontos que fala disso daí, de que quando nós estamos ligados e dando fruto, o Senhor nos corta, nos poda, para que a gente não seja podado ou arrancado até, muitas vezes, ceifados. Temos que exercitar o fruto do Espírito. Jesus uma vez passou por creio que foi uma figueira, e viu aquela figueira lá, passou uma vez, não tinha fruto. Na volta, passou de novo, não tinha fruto. Foi o que ele fez? Amaldiçoou, não foi? E ela secou. Por quê? Porque não estava dando fruto, estava só consumindo nutrientes da terra e não dava frutos. Então precisamos dar esse fruto, precisamos exercitar o fruto do Espírito, porque aí evita que sejamos arrancados, ceifados, pois estamos arraigados na videira, estamos juntos da videira que é Jesus. E agir como Jesus. O que significa estar arraigado na videira? Colado com Ele, confundidos até com Cristo Jesus. E aquele que anda com Cristo Jesus, ele é confundido. Aquele que exercita o fruto do Espírito Santo, ele é confundido com Cristo. As pessoas nos identificam e nos chamam de cristãos, porque somos confundidos com o próprio Cristo. É como se fosse Deus ali. Você agindo com alguém, através do fruto do Espírito, elas vão ver Jesus em você. Ela vai ver Deus em você. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. Não é para a gente se vangloriar, não. Ela vai dizer assim: foi Deus que mandou você aqui. Foi Deus, eu vi direitinho Deus na sua vida. Tinha uma irmã lá em Pirangi que dizia assim: é Deus purinho. No agir do crente, sabe, irmãos? No agir do crente, às vezes no apertar de mão, numa palavra, num olhar. Eu estava pastoreando a igreja de Planalto, e eu estava entrando um dia, cheguei da Petrobras uma quinta-feira, para dar a doutrina um dia como hoje, e eu fui passando na portaria, na recepção, quer dizer, da igreja, e um obreiro me chamou assim, disse: pastor, vem cá. Eu estou dizendo isso para a glória do nome do Senhor. Disse: pastor, vem aqui, por favor. Eu estava apressadíssimo nesse dia, porque eu estava chegando da viagem. Ele me chamou, eu parei, olhei para ele: diga, meu irmão, posso lhe ajudar? Ele disse: pastor, é só para dizer o seguinte, que o senhor tem o olhar santo. Eu nunca tinha ouvido isso de alguém, né? O seu olhar se vê pureza. Eu digo: tá bom, irmão, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Entrei, porque ele estava esperando alguma coisa, não sei, ou ele já tinha me observado. E ele disse isso, e eu glorifiquei ao nome do Senhor por isso, sabe, irmãos? Porque o nome do Senhor é glorificado até no seu olhar. Porque se você botar um olhar mau para a pessoa,
o inimigo vai atuar ali, você sabia disso? Né? Mas que o seu olhar, o nosso olhar, seja um olhar que transmita o olhar de Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus olhava para as pessoas? Diz a palavra do Senhor que ele, olhando para a multidão, teve misericórdia de alguém e o curou, ou a curou. Pelo olhar dele, ele percebeu que aquela pessoa precisava de misericórdia, precisava de uma cura. Então é isso. Sexto propósito: nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo, segundo John Piper. Vamos ver o que é que eu quero dizer com isso. O propósito do fruto do Espírito é revelar que pertencemos a Jesus Cristo, e o quanto aprendemos com Ele. O quanto nós aprendemos com o Senhor. Revelar que pertencemos a Ele e o quanto aprendemos com Ele. Então somos pertencentes a Ele. E o quanto foi que você aprendeu? Quando erramos, as pessoas pensam assim: foi isso que ele aprendeu com Jesus? Ele aprendeu isso com quem? Foi com Jesus? Não é? Então, o fruto do Espírito, ele proporciona isso, ele revela que pertencemos a Cristo. E o quanto, ou seja, que nível nós estamos como discípulos. O aprendizado que obtivemos. Será que crescemos mesmo? Será que aprendemos mesmo com o Senhor? Não é? Então, esse exercício faz isso. Ele revela que somos propriedade do Senhor e o quanto aprendemos com Ele. Aprendi bastante, aprendi pouco, aprendi muito. Se eu aprendi pouco, eu tenho que aprender muito mais. Eu tenho que andar mais com Ele. Eu tenho que me parecer mais com Ele, de um jeito que eu me confunda com Ele. Ou então que, mesmo que alguém diga que não é cristão, a pessoa olha assim e diz: rapaz, que é isso? Você já andou com Ele. Igual os discípulos, né? Igual a Pedro, negou a Jesus. Você é nazareno? Não. Você conhece Jesus? Não conheço não. Você conhece, rapaz. Tu anda como Ele. Tu tem um jeitão dele. Tu fala igual a Cristo. Por quê? Porque quem anda com Jesus fica impregnado, sabe, irmãos? Fica impregnado, é igual a casal. Eu olho para Valmir, eu acho ele muito parecido com Dedé. Eu olho para Dedé, acho ela parecida com Valmir. De tanto conviver, é assim, irmãos. De tanto conviver com Cristo, eu termino ganhando traços de Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Será que podemos dizer isso, irmãos? Eu creio que você pode. Diga comigo assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a glória do Senhor seja refletida em nós. Através de quê? Do exercício do fruto do Espírito. Se lembre nesses próximos dias, Satanás vai lhe tentar para que você não cumpra o fruto do Espírito. Não exercite o fruto do Espírito. Você vai se lembrar: o pastor me advertiu pelo Espírito Santo que eu ia ser tentado nessa área, e eu vou exercitar para quebrar a cara de Satanás debaixo do sangue de Jesus. Sabe, irmão, alguém aqui vai ser tentado nesse aspecto. Vai chegar alguém para você, vai querer lhe tirar da base. Aí você vai dizer: opa, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser longânima, eu tenho que exercitar o que o pastor pregou, eu tenho que ter freios, eu tenho que ter temperança, sabe, irmão, eu tenho que ter prudência no agir, no falar. Não precisa de você se exacerbar, não precisa de você, sabe, ficar bravo. Não, nós somos da paz. Você pode muito bem mostrar que tem a razão, sem precisar se exaltar, na tranquilidade. Eu tenho aprendido muito com... É interessante, né? Você já viu, eu nunca vi Sérgio Moro brabo? Não, ele pode assim, tá irado, ele pode estar brabo, mas não demonstra. Ele fala bem assim, tranquilo, né? Imagine ele decretando uma lei, um decreto assim, um juízo, uma sentença. Olha, você 30 anos de prisão para você. Aí o preso, por favor, conduza-o até a delegacia, conduza até a penitenciária. Desse jeito. E não é só ele não, alguns juízes. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que agir assim, sabe, querido? Não precisa você... Não, você está com razão? Tranquilo, na paz, na tranquilidade. Fale a verdade. Na paz, na mansidão, na temperança, na prudência. E Deus vai ser contigo, com certeza. E Cristo será glorificado na sua vida. Contra essas coisas não há lei.
Propósito número 7, com esse a gente conclui. Capacita o crente para a mordomia cristã. É imprescindível o fruto do Espírito ao servo do Senhor. Temos que ter, não podemos abdicar disto. Eu posso abdicar da comida por um momento, eu posso abdicar do líquido por algum momento, mas eu não posso abdicar do fruto do Espírito Santo. Não posso, todo tempo. Acordei de manhã, vou dormir, oro: Senhor, me dá mais o fruto do Espírito, me dá prudência, me dá gozo, me dá paz, aleluia, longanimidade. Acordo de manhã, prudência, Senhor, me dá paz, me dá tranquilidade, me ajuda a exercitar o fruto do Espírito. Eu vou concluir contando um testemunho. Eu já contei aqui para vocês, mas quero repetir. Pastor José Satírio dos Santos, Colômbia, Igreja Comunidade Internacional, lá em Colômbia, na cidade de Cúcuta. Um homem de Deus, servo de Deus, missionário, sabe, exemplo para todos os missionários. Todos os missionários brasileiros o têm como um exemplo. Ele foi enviado para São Paulo, tem um livro contando o testemunho dele. Tem outro livro contando sobre plantar igrejas, e ele conta o testemunho dele. Ele veio para Natal. Eu era diretor do DEPEN, e o pastor, na época, João Santana, trouxe-o para Natal, e a gente fez uma grande cruzada aqui no Papódromo com ele. E ele pregou, naquele dia ele pregou bonito, ele pregou cheio da unção. E eu, conhecendo a história dele, eu digo: eu vou pedir que ele ore por mim, eu vou pegar uma unção que está nele. Eu não vou sair daqui sem que ele ore por mim. Aí no final, eu me aproximei dele, né? A gente estava em contato, porque eu era diretor do DEPEN, tinha ajudado a trazê-lo e tal. Eu digo: pastor Satírio, ore por mim, ore pelo meu ministério. Eu gostaria que o senhor orasse por mim. Eu pensava, irmão, que ele ia chegar assim e dizer: Senhor, a unção que está em mim passa para o pastor Eliezer. Eu pensava assim, algo, sabe, impactante, que eu ia cair, que eu não sei o quê. Não, ele chegou para mim e disse: tá bom, missionário, eu vou orar por você. Senhor, dá paciência ao missionário Eliezer. Pronto. Essa foi a oração dele. Mas foi a oração mais poderosa que eu recebi na minha vida. Você quer mais do que isso? Paciência. Talvez seja por isso que eu sou tão paciente na tribulação. Porque alguém orou por mim e me disse: Senhor, dá paciência. Porque o lidar com situações adversas, o lidar com a igreja, o pastor tem que ter. A própria função pastoral é essa: pastorar. E o pastorador de ovelha tem que ter paciência. Chega o lobo, aí você percebe, olha a ação do lobo, olha Satanás atuando, olha o inimigo atuando, e você tranquilo ali, ó: Senhor, chega aqui, Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Eu não posso me precipitar, eu não posso dizer isso, eu não posso falar isso. Quantas vezes, revelar para vocês aqui, eu estou diante de um problema tão difícil, aí você me vê tranquilo aqui, ó, calado, tranquilo. Por dentro só Deus sabe como. Aí você pacientemente aqui: Paz do Senhor, pastor. Oh, pastor. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, meu irmão. Sorriso nos lábios, não nego a ninguém. Mas a paciência no coração ali, guardada. Senhor, me freia. Senhor, me ajuda, me dá o fruto do Espírito. Circo pegando fogo, e você ali como um morão, firme. Quem é que dá isso? É de mim mesmo? Os obreiros aqui, co-pastor também tem essas características, os irmãos do ministério, as irmãs que são líderes, regente de conjunto. Regente de conjunto, às vezes a irmã: eu não quero sentar aqui não, eu quero sentar acolá. Aí a regente: fruto do Espírito. Não é? Hein, Miriam? Eu não quero tocar a zabumba não, eu quero tocar o atabaque. Minha irmã, peraí, a senhora não sabe tocar atabaque. A senhora só sabe tocar zabumba. Não, mas eu quero, eu aprendo. Aí a líder tem que ter essa paciência que o pastor tem, porque vocês são extensões do pastor, não é? Secretário da igreja, muitas vezes, né, secretário? Pega cada problema ali e ele tranquilo. Por quê? Exercitando o fruto. Natanael, meu Deus do céu, é uma benção. Essa tranquilidade, paciência dada pelo Espírito Santo de Deus. Vem a situação adversa, né, Natanael? A neta quase morrendo no hospital. Natanael atendeu lá, correu para a igreja, estava aqui como se nada, tranquilo. Quem é que faz isso? Diga comigo: é o Espírito Santo de Deus. É o fruto do Espírito Santo de Deus, você exercitando. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, irmão, somos assim também. Você na sua casa, você nas situações que está vivendo. A nossa irmã perdeu o esposo, não é? Irmã
Perdeu Gilmar. Sângela, em plena pandemia, perdeu o marido e tal. Quando pensa que não, está Sângela aqui. Quero louvar o Senhor na bandinha. Quem é que faz isso, irmão? É Jesus na nossa vida, é o exercício do Espírito Santo de Deus. Se fosse outra, tinha se desesperado e tal, arrancado os cabelos. No funeral lá, tranquila, né? Tranquila. Enfim, eu estive visitando antes do esposo morrer, levei a Santa Ceia para ele lá, e ela com muito cuidado, tratando dele ali, meu filho para aqui, meu filho para acolá. Faleceu, está firme, constante e abundante na obra do Senhor aqui. Fruto do Espírito na vida, irmão, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, e é isso que nós temos que exercitar cada vez mais. Não nos desesperar diante das situações, dos problemas, das adversidades, mas com prudência, com longanimidade, com caridade, com gozo. Não deixe que Satanás roube o gozo do Espírito Santo. Ele quer roubar esse gozo, sabe, essa alegria, mas ele não vai roubar, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você desfruta de paz, age com longanimidade, com muita paciência, com muita prudência, benigno, atitudes de benignidade, fazer o bem, atitudes de bondade. Nós nos sentimos bem quando fazemos isso, queridos, nos sentimos bem quando agimos com bondade para com alguém. Você vê alguém precisando de alguma coisa, você tendo, a palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Pode fazer um ato de bondade e não faz. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque vai ser objeto das próximas séries, tá bom, irmãos? Fico aqui então, até porque nós temos agora uma reunião com os irmãos do coral masculino, do misto, o conjunto de senhoras também, e eu quero concluir então cedo, para nós termos esse momento com ele, até porque já são 9 horas, e assim, irmãos, vamos marchando. Próxima quinta-feira, mais uma vez, estaremos aqui falando sobre o fruto do Espírito Santo. Tem muita coisa, viu, irmão? Muita coisa boa que a gente vai aprender aí com o fruto do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe a todos. Volta a direção para o co-pastor e ele vai concluir conforme o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Amo vocês. Paz, paz, perfeita paz, 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 fique de pé, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, 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 cante. Está em Cristo não está em crise, está em paz. Amém? Graças a Deus por essa palavra tão poderosa, vinda lá do trono da glória, lá do céu, para o meu e o seu coração. Vá com essa palavra para casa, fruto do Espírito, e você vai passar o resto da semana abençoado, ou mais, de acordo com os nossos comportamentos diante de Deus, do fruto do Espírito. Meus queridos irmãos, nós vamos encerrar, vamos convidar aqui o nosso irmão, só lembrando que sábado tem oração da mocidade e das crianças também, e no domingo pela manhã, o que é que tem domingo pela manhã, irmão? Diga aí para mim. Todo mundo errou. Consagração, irmão. Consagração de 8 horas aqui, todo mundo. Consagração. Tira o domingo para se consagrar, vem às 8 horas, às 9 horas. E o melhor, depois tem um café da manhã ali em cima maravilhoso. Aí sim, de 9h30, ninguém pode perder. Escola, muito bem, escola bíblica dominical, 9h30. Você não pode ficar em casa, irmãos. É um domingo, é um dia de folga.
Aí você vai dizer assim, as irmãs, né? Vai dizer assim, e o comer, quem é que faz? Pronto, pegar quentinha. Amém, graças a Deus. Irmão Genésio, vem aqui orar, irmão, por favor. Depois o pastor está dando a bênção apostólica. Meus irmãos, Pai do Senhor, enquanto o irmão Genésio se aproxima, apenas um aviso, eu estou vendo alguns pais aqui de adolescentes, no próximo sábado, às 15 horas, né, nós teremos aqui uma reunião para tratar acerca do Acampáscoa, do Retiro Espiritual de Páscoa, amém? Então todos os jovens, né, e adolescentes estarão participando, e no caso dos adolescentes é também aberto aos pais, né, a gente vai estar passando algumas orientações, é de extrema importância, né, que os jovens, todos que irão participar do retiro, estejam presentes, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, graças a Deus pela palavra vinda do céu, né? Domingo, culto de missão, e quem prega é o pastor Cláudio, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos gratos nesta noite, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença, te adorando, te glorificando neste lugar, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor, pela tua palavra no nosso meio, falando aos nossos corações, Senhor. Continua conosco nesta noite, vai conosco aos nossos lares, Senhor. Despede, aleluia, na presença do teu Espírito Santo, cada crente livrando do mal, Senhor, de toda força maligna, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, aleluia, tão somente por tua presença neste lugar, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Levanta sua mão assim para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos que vão participar da reunião é lá na galeria de pastores. Doutor Jair tem uns livros para entregar.